noite, irmão querido, irmã, que Deus possa abençoar sua vida. Olha o que diz o Salmo 139. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Irmãos, esse é o Salmo número 138 e com ele eu peço permissão para entrar aí na sua casa, para entrar aí nesse momento de comunhão com você, uma comunhão virtual, sabendo que Deus tem um propósito para a nossa vida. Hoje é domingo, Jesus ressuscitou, a igreja se reúne para adorar o nome dele, mesmo que virtual, mas estamos juntos adorando o Senhor, louvando o nome dele, reconhecendo a bondade, reconhecendo o poder, reconhecendo a glória de Jesus. Hoje, o nosso culto tem o tema: as promessas de Jesus para a sua igreja. As promessas de Jesus para a sua igreja é o tema da nossa mensagem. Queremos lembrar o que Jesus está presente, que ele tem promessas, mas ele cumpre essas promessas também. Nós estamos seguros em suas mãos. Por isso, dá pausa aí no vídeo, chama a sua família, coloque o celular em um lugar onde todos possam compartilhar, ouvir essa mensagem. Também desliga a televisão, vá para um lugar tranquilo, ouça o Evangelho do Senhor, pois Jesus é maravilhoso e nós estamos muito felizes, porque a nossa esperança está em Jesus. Vamos adorar o nome dele com alguns cânticos espirituais. Canta aí na sua casa, vai ser bênção. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá.
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E esse é o momento do nosso culto que nós vamos agradecer a Deus pelo cuidado dEle na nossa casa, no nosso lar. É um momento muito especial. O texto que Paulo foi instrumento de Deus para escrever, texto inspirado pelo Espírito Santo, registrado na segunda carta de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Eu amo esse texto, porque ele fala que Deus ele cuida da nossa necessidade. E a nossa generosidade para com a obra de Deus, ela flui de um coração grato a Deus. E o texto ainda vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Que coisa maravilhosa! Por que nós podemos dar? Por que nós podemos contribuir? Porque o nosso Deus permanece fiel e Ele tem cuidado de nós. Nós temos um compromisso com Ele. Ele tem tido um compromisso conosco, não tem deixado nada faltar. E nós podemos agradecer a Deus pela fidelidade dEle e podemos mostrar a nossa alegria em contribuir, sendo fiéis ao nosso chamado com Ele. Por isso, esse mês de abril está acabando e nós vamos agradecer, porque durante todo o mês Deus supriu a necessidade de todos os seus filhos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é fiel. Cada manhã, ó Deus, o Senhor renovou suas misericórdias sobre nós e nos abençoou. O Senhor, ó Deus, cuidou da nossa vida. O Senhor cuidou, ó Pai,
para que tivéssemos a roupa, para que tivéssemos o alimento, para que tivéssemos também, ó Deus, o que beber. Mesmo em uma situação, ó Deus, tão atípica, o Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem providenciado meios, ó Deus, para a manutenção dos teus filhos. E como é bom, ó Deus, reconhecer a fidelidade do Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque durante todo o mês, em nada o Senhor nos faltou. O Senhor nos possibilitou, ó Deus, a nossa manutenção. O Senhor possibilitou, ó Deus, bênçãos acima, muito acima do que precisamos. E nós agradecemos. Agradecemos também, ó Deus, pelo privilégio e pela alegria que o Senhor nos dá em poder contribuir na casa do Senhor, em poder contribuir pela causa do Senhor. Eu quero agradecer, ó Deus, porque mesmo há 45 dias aproximadamente que não nos encontramos aqui na casa do Senhor, irmãos que estão sendo abençoados pelo Senhor, continuam, ó Deus, sendo generosos na obra do Senhor. Continuam, ó Deus, provendo os recursos para que a casa do Senhor tenha mantimentos. E nós temos conseguido, meu Deus, como igreja do Senhor, honrar os compromissos desta casa. E como diz o texto, meu Deus, exaltar o nome do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de participar da obra do Senhor. O Senhor tem nos dado, meu Deus, a alegria de contribuir com a obra do Senhor. E naquilo, Deus, que temos semeado para a vida de outros, na obra do Senhor, a obra do Senhor tem colhido muitos frutos. E nós também temos sido guardados e protegidos pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem dado. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder contribuir. Eu peço que o Senhor consagre, meu Deus, a casa de todos aqueles que estão continuamente contribuindo pela causa do Senhor, pois esta é a promessa do Senhor. E eu peço que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que nós sabemos, que Deus é fiel. Deus é fiel com o seu povo. Deus é fiel conosco. Vale a pena ser fiel a Deus. Mais um louvor para a glória do Senhor. Deixe esse louvor entrar no seu coração, edificar sua mente e logo após o anúncio da palavra de Deus. Vamos lá? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares
todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Senhor, fiel a mim. Carta que Jesus enviou a nós através de João. Essa carta está registrada em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. O texto diz assim: carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Queridos, livro de Apocalipse, nós temos 7 cartas de Jesus endereçadas às igrejas. São cartas que mostram a situação da igreja em todo o seu tempo. E não apenas igrejas, nós não podemos pegar uma igreja e dizer, não, essa igreja é de Sardes, essa igreja é de Filadélfia. Não, às vezes dentro do mesmo ambiente, na mesma comunidade, nós temos pessoas que estão passando por tribulações, como a igreja de Filadélfia, e na mesma comunidade temos pessoas que estão se desgarrando da fé, como a igreja de Pérgamo, etc. São cartas universais e nós precisamos pegar essas cartas e aplicá-las ao nosso coração como crentes e como igrejas do Senhor. Aquilo que Deus ordena que a igreja trate, que a igreja se arrependa-se e volte-se para Deus. Nós precisamos olhar o nosso coração, precisamos fazer um raio-x para detectar essas doenças do nosso coração. Aquilo que Deus está prometendo, nós precisamos pegar essas promessas para nós, para a nossa vida, para o nosso coração, crendo que Deus tem um propósito maravilhoso para a nossa existência. Por isso, eu abro a igreja de Filadélfia e te faço lembrar que a carta à igreja de Filadélfia, ela tem promessas valiosas para crentes que estavam passando por um momento de grande tribulação e de grande medo. Eles estavam numa circunstância naquela cidade antiga de Filadélfia, onde eram perseguidos por causa de sua fé. Havia ali uma grande tribulação e Jesus escreve a eles dizendo que conhece sua tribulação, dizendo que conhece o caráter deles, que conhece a fidelidade deles, e Jesus dá promessas. Jesus faz promessas especiais para os crentes que estão vivendo em momento de tribulação. Que bênção maravilhosa! Hoje, nossa tribulação, ela parece ser diferente da tribulação dos receptores primários dessa carta. Mas estamos passando por tribulação, estamos passando por angústia, estamos passando por dificuldades. E por isso entendo que as promessas desse texto são promessas para o crente hoje, são promessas para a sua vida, são promessas para o nosso coração. Nós podemos olhar para esse texto e enxergar os propósitos de Deus, que são individuais à nossa necessidade. Por isso, Jesus faz promessas ao seu povo. Por isso, nós temos a certeza que Jesus cumpre as promessas que faz para o seu povo. Sabemos que Jesus, ele conhece a nossa necessidade. Versículo 8, ele vai dizer, conheço as tuas obras. Jesus conhece você, ele sabe onde dói, ele sabe onde está, o que está acontecendo, ele sabe onde precisa intervir. Versículo 8 nos deixa claro que Jesus, ele tem a dimensão exata da nossa necessidade, e é por isso que nós podemos confiar nas promessas dele, porque as promessas de Jesus não são feitas por alguém que não sabe o problema, são feitas por alguém que sabe o que está acontecendo conosco, sabe as nossas dores, conhece as nossas angústias e os nossos medos, ele conhece. Mas esse Jesus maravilhoso, ele se apresenta a nós mostrando quem ele é. E diz o texto que ele é o santo, ele não tem pecado, ele é o totalmente outro, ele tem a condição de intervir na nossa necessidade de uma forma muito especial. Santo na Bíblia tem muita relação com o separado. Isso quer dizer que aquilo que nos limita, não limita a Jesus, porque o poder dele o poder dele é diferente, não é apenas maior, porque maior parece que nós temos algum poder, não é apenas maior, mas ele é o totalmente outro. Aquilo que Jesus faz é
totalmente diferente do que podemos imaginar. É por isso que diante de Jesus não existe porta fechada totalmente. É por isso que diante de Jesus, quando Ele abre uma porta, Ele abre e ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Porque Ele não tem apenas mais poder, Ele tem todo o poder. Nós não podemos fazer uma comparação de quem somos e quem Jesus é, porque seria totalmente diferente, seria totalmente oposto. Nós somos necessitados, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós não temos o domínio de acrescentar um segundo que seja a nossa existência. Mas Jesus, Ele é o forte, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é aquele que tem total condição sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele tem todo o controle. A Bíblia diz que de Deus vem a vida. Vem a vida. Observe, eu e você não acrescentamos um segundo à nossa existência, mas toda a vida é dada por Deus. E é por isso que esse Deus, que é o dono de toda a vida, esse Deus que tem todo o poder, esse Deus que tem toda a condição de cuidar de você, porque Ele não está amarrado às mazelas e presas humanas. Esse Deus faz promessas especiais. Esse Deus diz: conheço você. Esse Deus diz: eu posso trabalhar em você. Esse Deus diz: aquilo que eu faço, ninguém pode me impedir. Ninguém pode impedir Deus. Por isso, nesta noite, veja as promessas de Jesus para a sua vida. A primeira promessa de Jesus é uma porta aberta. A primeira promessa é uma porta aberta. E quando Ele diz uma porta aberta, Ele está querendo dizer que Ele vai nos providenciar uma saída. Nós podemos estar num túnel que aos nossos olhos não tem saída. Nós podemos estar em uma situação onde não conseguimos encontrar uma solução, mas aquele que é o totalmente outro, aquele que é o totalmente santo, aquele que é totalmente separado, para Ele não há limitação. Ele providencia a saída. E diz o texto no versículo 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Promessa de Jesus. Uma porta aberta. Parece que a situação está fechada. Estou sem trabalho. Estou sem o alimento não dá para muitos dias. Estou sem saúde. Estou no grupo de risco. Os governantes parece que não se entendem, parece que estão brigando e não conseguem achar uma saída. Meu Deus, e agora? E agora, irmãos, nós continuamos confiando em Deus. Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o dono de toda a justiça, Ele é o nosso Senhor, e Ele faz uma promessa: eu tenho diante de vocês uma porta aberta. Observe que a porta aberta não vem das mãos humanas, a porta aberta vem do Senhor. Esse mal que estamos passando, Deus pode providenciar uma vacina, um remédio. Deus pode fazer algo esplendoroso, maravilhoso a qualquer instante, a qualquer momento, porque Ele não é limitado pelas circunstâncias. Ele não é limitado pelas dificuldades humanas. Ele diz: eu tenho a porta aberta diante de vocês, e essa porta ninguém pode fechar. Você já perdeu a esperança em alguma coisa? Às vezes começou-se a usar um remédio e a esperança tornou conta achando que era o remédio. E aí depois o remédio não funciona. Ou então a liderança colocou a sua confiança em uma liderança e depois você percebe que essa liderança é cheia de dificuldades, cheia de problemas. Parece que as portas se fecham diante dos nossos olhos a todo momento, a todo instante. Mas tem um detalhe: a porta que Deus abre não pode ser fechada. A porta que Deus, quando Deus intervém, irmãos, Ele intervém para restaurar, para abençoar, para transformar. Grava isso no seu coração. Homem nenhum pode fazer isso. Deus tirou água de pedra. Deus passou o povo no meio de um mar. Deus é o Deus que enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dá esperança mesmo diante da morte.
A morte que é o aguilhão que nos provoca medo, foi derrotada pelo Deus que pode e que nos ressuscita da morte, que nos dá vida eterna. Observe que o que Deus faz, homem não pode fazer. Ele faz e ninguém pode impedi-lo de fazer. Deus está prometendo uma porta aberta. Deus está prometendo um jeito. Talvez a porta aberta vai ser uma cesta que vai chegar na sua casa. Talvez a porta aberta vai ser uma fruta que está dando no seu quintal. Observe que no Antigo Testamento Deus deu portas abertas. E o que ele fez? Ele mandava carne e pão todo dia, um pão gostoso, uma carne gostosa todo dia. Talvez na sua casa a provisão de Deus, a porta aberta hoje é o arroz com ovo. Glória a Deus! Glória a Deus, Ele não tem deixado seus filhos passarem fome. Está sendo aquela banana frita gostosa com arroz, e aquela banana frita com arroz está sendo um sustento, e está sendo um doce na boca. Glória a Deus! Uma porta aberta. E a porta de Deus que é aberta, nós podemos esperar tantas outras portas e tantas outras bênçãos desse Deus que cuida de nós em todo momento, e que mesmo no deserto não deixa faltar pão. Não deixa faltar pão. Esse é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado do Senhor. Uma porta aberta. Outra promessa de Deus para o nosso coração é a vitória sobre os inimigos. No versículo 9 ele diz: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Eu acho esse texto fabuloso, maravilhoso. O que estava acontecendo lá em Filadélfia? Alguns judeus, acreditando que estavam servindo a Deus, mas na verdade estavam servindo a Satanás, perseguiam os crentes da cidade de Filadélfia. Então, quando Deus escreve sobre eles, Deus diz o seguinte, fala, esses homens são sinagoga de Satanás, não são sinagoga de Deus, não são povo de Deus. Eles acreditam que estão cultuando a Deus, mas na verdade eles estão trabalhando com o propósito de Satanás. Eles estão machucando vocês, eles são seus inimigos, eles estão aprisionando vocês, eles estão delatando vocês. Mas eu estou querendo dizer uma coisa com vocês. Olha o que diz o texto. Eles são mentirosos, eles se declaram judeus e não são, eles são sinagogas de Satanás, mas eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, quando Deus intervém na nossa vida, é para mostrar que Ele nos ama. E Deus nos ama a tal ponto de subjugar os nossos inimigos diante de nós. Qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é a morte. E a Bíblia diz que aquele que morre em Cristo Jesus tem vida, vida eterna. O diabo é o nosso inimigo, mas a Bíblia diz que uma vez que somos de Cristo, pertencemos a Cristo, e o mal não pode nos tocar. O mal não pode nos tocar. Crente não tem medo de macumba. Crente tem sua fé firmada no Senhor Jesus. Ele ama Jesus porque Jesus é o seu poder, Jesus é o seu guardião. Observe no texto, irmãos, que nós podemos ver e aprender que a nossa carne é um elemento que nos escraviza todo dia, todo instante, todo momento. E às vezes fazemos aquilo que não queremos fazer porque desonra a Deus. Ou então queremos fazer algo para honrar a Deus e não fazemos porque a nossa carne se coloca sobre a nossa vida, e nós às vezes até fazemos a obra do Senhor, mas fazemos errado. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas e que Ele sufoca a carnalidade na nossa vida e nós podemos crescer diante de Deus. O próprio Deus diz que esse mundo, os inimigos desse mundo, as doenças desse mundo, podem levar o nosso corpo, mas não podem levar a nossa alma. E a Bíblia ainda vai dizer que um dia os servos do Senhor Jesus estarão reunidos com Jesus, num momento glorioso, experimentando o céu, experimentando a glória celeste.
E todos os inimigos do povo de Deus estarão sendo jogados no inferno para perecer a eternidade. E nas circunstâncias que estamos passando hoje, é noticiado na mídia, nós não sabemos se é verdade ou não, mas a morte do ditador da Coreia. Um regime que tem levado, Coreia do Norte, pessoas, tantas crentes, à escravidão ou à morte. Na Coreia do Norte, se alguém é pego lendo a Bíblia, ele é condenado, não apenas ele, mas toda a família dele por gerações. Coisa terrível. Mas se de fato aquele homem morreu, ele já teve um encontro com Jesus. E teve um encontro com Jesus para a condenação dele, porque quem dá a palavra final é Jesus. E se ele não morreu, se ele morrer sem se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo ele sinagoga de Satanás, ele receberá de Jesus juízo e inferno eterno. Observe, queridos irmãos, que Deus nos promete, nós podemos ser pressionados por um leve tempo, mas Deus nos promete a vitória sobre todos os nossos inimigos. A Bíblia diz que Jesus nos fez mais que vencedores. A Bíblia diz que Jesus nos fez herdeiros do céu. Que coisa maravilhosa! Eu quero dizer para você, querido, que a palavra final sobre a sua vida não está sendo dita pelo corona, ou por um problema de doença, ou por um problema de um patrão que talvez você se encontre injustiçado hoje. A palavra final sobre a sua vida ela é de Jesus. A palavra final da nossa vida não é do dinheiro. A palavra final da nossa vida é de Jesus. E nós temos a vitória sobre todas as mazelas desse mundo por causa de Jesus. Aquilo que é usado como instrumento de Satanás não pendura eternamente, mas a única coisa que permanece eternamente é Jesus, e é Jesus na nossa vida. Essa é uma promessa que você recebe de Jesus, a promessa de que os inimigos do povo de Deus irão se rebaixar, irão cair, e o povo de Deus irá permanecer. Jesus disse em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus tem usado todas as coisas para o nosso bem, inclusive perseguições e angústias, mas é para o nosso bem e é para a nossa vitória em nome de Jesus. Outra promessa, além de uma porta aberta, além de uma vitória sobre os inimigos, nós recebemos a promessa do cuidado de Deus. Ele faz uma promessa maravilhosa dizendo: guardarei da hora da provação. Isso está no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que me há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Deus não vai passar por provações, porque Deus promete que vai cuidar de nós da hora da provação? Eu acho que não. E sabe por que eu penso que não? Porque esse texto foi escrito a uma igreja que estava sendo provada. Observe que o texto próprio vai dizer que sinagoga de Satanás, pessoas que eram instrumentos do diabo, estavam perseguindo a igreja. Então não faz sentido você escrever para pessoas que estão sendo perseguidas que eles não serão perseguidos. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que o mundo pode fazer o que quiser conosco. Nós estamos, infelizmente, entregues às mazelas dessa existência, e são elas terríveis. Mas a vitória eterna da nossa alma já nos pertence. O que eu quero chegar a dizer para você é que o máximo que o diabo pode fazer é tirar o seu corpo,
é tirar a sua vida terrena, mas a sua alma, ela permanece guardada de Deus. A sua alma permanece nas mãos de Deus. A sua alma tem destino certo, que é o céu, que é a Nova Jerusalém, que é estar diante de Deus todos os dias, que é ter um novo nome. Isso é especial. Para você entender isso, o que o texto está dizendo, querido, quantas pessoas, ao serem afrontadas em sua fé, ao invés de perseverarem na sua fé, por não serem crentes fiéis, abandonam a Jesus. Agora, os crentes fiéis, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, não aqueles que se fizeram de crentes, mas aqueles que são crentes fiéis, servos, aqueles que de fato foram lavados e remidos pela graça de Jesus. Jesus vai guardar a alma deles e Jesus providenciará meios para que eles não venham abandonar a sua fé. O texto de João diz que a proteção de Jesus é tão maravilhosa, que ele guarda a fé dos seus filhos, para que seus filhos não abandonem ele mesmo. Jesus disse que aqueles que estão na mão do Pai não podem de forma alguma serem abandonados pelo Pai. A promessa que Deus tem para você, ela não é apenas temporária, ela é eterna. A promessa que Deus tem para você não é uma promessa estipulada para apenas o hoje, mas para a eternidade. E quando mesmo tirando a própria vida, a Bíblia diz que a nossa alma está com Deus. Eu me lembro da história de dois homens, um era rico e o outro era Lázaro. O rico não se entregou a Jesus, viveu pelas coisas desse mundo. Lázaro, no entanto, viveu para Jesus, apesar de não ter nada. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem sonhava em comer o resto da mesa do rico. A Bíblia diz que aquele homem não era respeitado nem pelos cachorros, porque ele estava todo doente, os cachorros vinham lamber suas feridas. Nem mesmo os cachorros davam dignidade para aquele homem. Dele foi tirado toda a alegria desta vida, dele não foi dado nenhum plano de saúde, nenhuma condição. Mas a Bíblia diz que os dois morreram. Esse Lázaro, que apesar de ter todas as mazelas da sua vida ali expostas naquela história, esse Lázaro, diz o texto, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença de Deus. Porém, o rico que não tinha Jesus, ele que desfrutou tanto dessa vida, ele que teve tantas conquistas nessa vida, foi sepultado. Eu sempre fico imaginando qual ofício fúnebre foi mais vistoso. Imagine o caixão do rico, imagine as condolências, imagine os abraços, imagine tantas coisas. Porém, aquilo nada servia, porque ele estava no inferno. E o Lázaro, que não teve alegria nenhuma nessa vida, sem nenhum prazer, sem nenhum respeito, agora ele está com Deus. E a Bíblia diz que não os homens, mas os anjos o conduzem a Deus. O texto não está dizendo que a pobreza é sinônimo de salvação e a riqueza é sinônimo de inferno. A Bíblia está dizendo que o mundo pode tirar tudo de nós. As circunstâncias podem ser as mais adversas nesse mundo, mas a promessa que Deus tem para os crentes, ela não se perde. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, quando você entrega a sua vida a Jesus, mesmo que as mazelas desse mundo sejam as mais terríveis, Jesus protege sua alma. Jesus protege seu corpo. Jesus protege sua vida e o conduz para Deus. Irmãos, não há esperança melhor. Esperança de que tudo pode dar errado nessa vida, mas que a proteção de Deus sobre nós, ela permanece. Ela permanece. E um dia seremos chamados diante de Deus. E esse momento diante de Deus para os crentes será um momento felicíssimo. Será de muita alegria. Porque poderemos olhar para o nosso Senhor, o nosso Deus, e dizer: o Senhor nos guardou,
O Senhor nos protegeu. Mesmo na morte, o Senhor esteve ao nosso lado. Que coisa maravilhosa. 3 promessas para Jesus para você hoje. Primeira promessa, Ele tem uma porta aberta. Segunda promessa, Ele tem vitória sobre os seus inimigos. Terceira promessa, e dentro dessa vitória Ele promete: eles vão ver que eu te amo, que eu cuido de você. Terceira promessa, a promessa de guardar na hora da provação e da dificuldade. Guardar-nos da hora da provação e da dificuldade. Bênção de Deus para o nosso coração. Mas é interessante que essas promessas, elas têm um remetente, ou um destinatário, melhor dizendo, né? Ela tem um endereço certo. E se você olhar no versículo 8, você vai dizer que a promessa de Jesus é para aquele que guarda a sua palavra e não nega o seu nome. Se você olhar no versículo 11, ele vai dizer: conserva o que tens. Se você observar no versículo 10, vai dizer que as pessoas que estão experimentando isso guardaram com perseverança a palavra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque as promessas de Jesus aqui não são para todas as pessoas, não. Elas são promessas para aqueles que guardam a palavra de Deus, para aqueles que mesmo diante da tribulação continuam servindo a Jesus com amor, não negando o nome de Jesus. E eu queria chamar você que já é um cristão a permanecer na sua fé, a permanecer na sua confiança, a perseverar na palavra de Deus, porque as promessas de Jesus são para você, e em Deus você tem muito a experimentar, muito a experimentar. Ele tem promessas de vida eterna para você. Olha o que diz o versículo 12. Ele vai dizer que primeiro nós vamos ganhar a eternidade com Deus. Porque ele vai dizer que seremos como coluna no santuário. O santuário é a casa de Deus, é uma figura, é uma forma de dizer que estaremos sempre próximos a Deus, firmados. Estaremos sempre com Deus. Querido, que bênção que Jesus providenciou para os seus filhos. É um eterno relacionamento com Deus. Assim como a coluna do santuário, ela não pode ser tirada. Nós estaremos sempre na presença de Deus. Que bênção! É uma ilustração, é uma forma de dizer: teremos um eterno relacionamento com Deus. Outra coisa que Jesus promete, Ele nos promete uma identidade nova. Vai dizer que o nome de Deus estará escrito em nós. A Bíblia diz, irmãos, que naturalmente nós somos filhos da ira de Deus, mas por causa de Jesus, a Bíblia diz que teremos sobre nós o nome, não do diabo, mas teremos sobre nós o nome de Deus, uma nova identidade. A Bíblia diz que somos filhos de Deus em Jesus Cristo. E, por último, teremos um novo endereço. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce, e a Nova Jerusalém desce para ser a nossa morada. Nova Jerusalém é uma ilustração para dizer a cidade que Deus tem preparado para nós, o paraíso, a vida eterna no jardim de Deus. Que coisa maravilhosa! São outras promessas, irmãos, promessas valiosas, promessas eternas, promessas de vida. Por isso não desespere, por isso não perca a fé, por isso coloque o seu coração nas mãos de Jesus. Você que já é um crente, não abandone Jesus. Mas você que não é um crente, que ouviu essa palavra e disse para você mesmo: eu quero Jesus, eu quero essa
promessa. Hoje eu estou condenado, mas eu quero receber vida. Em nome de Jesus, entregue seu coração agora ao Senhor e Salvador da sua alma. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua mente à palavra de Deus, porque só Ele pode entrar na sua vida. Só Ele pode transformar o seu destino. Só Ele pode fazer algo especial na sua existência. A garantia da eternidade está apenas em Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso sustentador, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso Salvador. Entregue sua vida a Jesus Cristo como Senhor da sua existência. Não adianta saber que Jesus é o Filho de Deus, isso até o diabo sabe. Não adianta saber que Ele morreu na cruz, isso até o diabo sabe. Você precisa entregar o seu coração a Jesus como seu único e suficiente Salvador e receber sobre você o lavar dos seus pecados pelo sangue de Jesus e ter na sua vida as promessas de Jesus também para você. Entregue a sua vida a Jesus nesse momento, porque sem Ele não há esperança, mas com Ele não há desesperança. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o dono da vida de todos aqueles que se entregaram ao Senhor como o único e suficiente Salvador. E como teus filhos, ó Deus, nós recebemos do Senhor toda a segurança. Como teus filhos, recebemos do Senhor, ó Deus, toda a força. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não abandona seus filhos. Obrigado porque o Senhor tem promessas valiosas para a nossa existência, promessas de vida eterna. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Queremos pedir, ó Deus, que pela Tua graça, essa palavra chegue a corações que esperam uma força nova, porque somos fracos. Esperam uma porta aberta, esperam uma vitória sobre suas angústias, esperam, meu Deus, uma proteção, uma esperança. Eu quero pedir a Deus que essa palavra chegue a esses corações, porque o Senhor tem porta aberta, porque o Senhor tem proteção, porque o Senhor, ó Deus, tem vitória para nós, em nome de Jesus. Mas eu peço também a Deus que essa palavra chegue a corações que hoje estão desesperados porque não têm um Salvador, porque conhecem a história de Jesus, mas ainda não entregaram suas vidas a Ele como Senhor. Eu peço, meu Deus, que esta palavra chegue a esses corações e que o Senhor ilumine e que o Senhor conduza esses irmãos à esperança certa, que é Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus, dando glórias ao Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando no final do nosso culto. E eu oro a Deus que haja esperança no seu coração. Quero te lembrar que amanhã, segunda-feira, temos uma live de oração lá no Facebook, lá no Instagram. E eu convido você a participar. O Instagram é rev.flaviogomes, do Facebook Flávio Gomes da Silva Júnior. Ok? Te espero lá. Vamos orar. E nós estamos estudando aí o livro de Atos, capítulos 9, 10, 11 e 12. Aparece lá. E é um quiz que a gente faz, é muito gostoso. Tem sido um momento de muito aprendizado. Mesmo que você, talvez, pastor, não deu tempo de estudar. Continue lá, porque você vai aprender no estudo que já fizemos. Vai ser muito bom, ok? A quarta-feira tem estudo bíblico e sexta-feira outra live para encerrar nossa semana com oração, né? Tem sido bênção. A partir de terça-feira, na página do YouTube da Quarta Igreja, você recebe devocionais diárias. Essa semana nós vamos falar sobre a armadura de Deus sobre o seu povo. Pensa numa bênção para nós. Deus nos preserva. Então, as duas últimas semanas nós falamos do fruto do Espírito, agora vamos falar da armadura
daquilo que Deus providencia para a nossa proteção. Então, espero você lá, tá bom? Querido, que Deus te abençoe, dê um bom resto de domingo e que sua esperança em Jesus possa se renovar, porque Ele é a nossa esperança. Deus abençoe. Ele tem uma porta aberta para você, hein, rapaz? Dona moça, Ele tem a vitória. Ele tem também, rapaz, a proteção final, contínua e existencial da nossa vida. Deus abençoe, um abraço virtual e que você possa encontrar repouso em Jesus. Um abraço.